ou referência. Nada mais, nada menos será do que um local específico onde você vai ter um observador, e esse observador vai estar fixo num sistema de referência. Nesse sistema de referência, né, ele pode ser um sistema de referência inercial ou não inercial. Para efeito de ensino médio, nós vamos estudar apenas os referenciais inerciais, ou seja, os referenciais que estão parados. Então, geralmente, o observador, na cinemática, a nível de ensino médio, ele está num referencial fixo, tá certo? E esse referencial fixo, ele vai ser convencionado pelo sistema cartesiano de referência. Ou seja, você vai ter ali o eixo x, y, z. Um sistema tridimensional de orientação. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Continuemos. Dentro de outro conceito que é importante da física, é o conceito de ponto material. O que vem a ser esse ponto material? Ponto material... Espera só um pouquinho. Estou pedindo para admitir aqui alguém. Eu vou admitir, não sei quem é, não. Todos estão ouvindo aí? Aham, tranquilo. Beleza. Então, o ponto material são corpos cujas dimensões são desprezíveis. Mas o que seria isso? Vamos imaginar essa caneta aqui em relação à Uberlândia. As dimensões dessa caneta em relação à Uberlândia são desprezíveis, ou seja, o comprimento da caneta, a largura da caneta, a massa da caneta, não vai ter influência alguma, tá? No estudo do movimento dessa caneta em relação a Uberlândia, por exemplo. Então, essa caneta para Uberlândia pode ser considerada um ponto material. Para o universo, eu posso ser considerado um ponto material, certo? Ou uma partícula. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Essa gradinha ali foi canal. Beleza? Beleza. Bom, como eu havia falado, um carro numa estrada, por exemplo, daqui até na Bahia, por exemplo, as dimensões do carro são completamente desprezíveis em relação ao referencial. Então, esse carro ele vai ser considerado um ponto material. Assim, o planeta Terra em relação ao universo é apenas um ponto material em relação à imensidão do universo. O corpo extenso. O corpo extenso são corpos cujas dimensões elas se fazem necessárias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Vou fazer de conta que esse copo aqui seja o meu referencial. Se eu quiser entrar dentro desse copo, seria impossível, porque as minhas dimensões, né, vão influenciar de maneira significativa para que eu possa entrar nesse copo. Então, as minhas dimensões, a minha altura, a minha largura, a minha massa, vai influenciar, então, em relação às dimensões do meu referencial, que no caso é o copo. Exemplo disso, por exemplo, nessas imagens aqui, a primeira imagem desse trem de ferro, nesse trem de ferro aqui, se a gente for pegar essa ponte aqui como referencial e for pegar o comprimento do trem, né, e fazer uma análise entre eles, o trem para essa ponte vai ser um corpo extenso. Alguma dúvida? Não. Beleza. Bom, conceito de movimento e de repouso, né? São conceitos relativos. O conceito de movimento significa que toda vez que o corpo sofrer alteração na sua posição em relação a um determinado referencial, significará que esse corpo estará em movimento. Assim como dizemos que no repouso, esse corpo não sofrerá variação na sua posição, ou seja, a sua posição vai se manter a mesma no decorrer do tempo. Porém, são conceitos relativos. Para um determinado referencial, um corpo pode estar em movimento ou não. É um dos conceitos relativos da física. Foi o que eu falei, né? Um corpo pode, num determinado instante, estar em movimento em relação a um certo referencial,
em repouso em relação a um certo referencial e movimento em relação a um referencial. Por exemplo, vamos imaginar a gente, está aqui na Terra. Em relação à Terra, nós estamos em repouso, mas em relação ao Sol, nós estamos em movimento. Beleza? Beleza. Trajetória, né? Trajetória nada mais, nada menos é que o caminho descrito pelo móvel, ou seja, por onde o móvel passa. Aqui nessa figura aqui tem um exemplo de um movimento, de uma trajetória parabólica. Aqui também eu tenho um exemplo de uma trajetória parabólica aqui, dessa bolinha que cai do teto desse carrinho. Existem três tipos de trajetória: retilínea, curvilínea e helicoidal. Uma trajetória, ora com outra trajetória, ou simultaneamente com 2 ou 3 trajetórias. Beleza? Beleza. Vamos lá, posição. Posição Jesus céu! geralmente é representado pela letra X, tá? Mas alguns autores, eles representam a posição pela letra S. Eu, particularmente, eu prefiro a letra X, tá? Porque eu vou estar me referindo ao sistema cartesiano de referência, tá? Que é o clássico, né? Todo mundo sabe disso. Você vai pegar uma reta aí, onde você vai ter uma origem que é no zero. À direita, né? À direita, você tem o sentido positivo dessas posições, e à esquerda você vai ter o sentido negativo dessas posições. Isso aqui é nada mais, nada menos que um eixo orientado, um segmento de reta qualquer. Deslocamento. O conceito físico de deslocamento é a variação da posição, ou seja, a posição final menos inicial, representado pelo ΔX. Todo mundo está careca de saber. Por exemplo, nessa figura que eu te dei aí, ó, você tem o ponto A, aí o móvel percorre por toda uma trajetória sinuosa aí até chegar ao ponto B. Todo o trajeto que o móvel percorreu aí, ó, de A até B, se a gente for contar parte por parte dessa trajetória, deu 500 metros. Mas quando eu for calcular o deslocamento dessa partícula, eu vou pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Por exemplo, eu vou pegar a posição do ponto B e subtrair a posição do ponto A, aí o deslocamento de acordo com a figura deu 50. Não tem muito o que ficar falando isso, não, porque isso aqui é muito trivial, né? Muito fácil. A unidade física para o deslocamento. No Sistema Internacional de Medidas é o metro. A partir daqui, a gente vai começar a trabalhar com a parte mais matemática da física. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. A unidade principal, ou a unidade do Sistema Internacional de Medidas para deslocamento é o metro. Nós vamos trabalhar com os múltiplos e submúltiplos do metro. Como assim, meu filho? Por exemplo, à direita do meu fator principal, que é o metro, eu terei o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos. E à esquerda, eu terei o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Isso vale também para o sistema de massa. Só que em vez de você usar M, né, que é de metro, você vai usar G, que é de grama. Então, você vai ter o decigrama, centigrama, miligrama, quilograma, hectograma e dectograma. Decagrama, quer dizer. Bom, mas como você vai trabalhar com esses valores? Por exemplo, você quer transformar 7 metros em milímetros. Vamos transformar 7 metros em milímetros, apesar que milímetro não é a unidade do Sistema Internacional para deslocamento. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, você vai manter a unidade, no caso ali o valor 7, e você vai começar a deslocar para o submúltiplo. Você vai deslocar aqui 3 casas para a direita, certo? Cada casa dessa aí, quer tomar banho, amor? Tá? 10 metros, vai representar 10 metros
no seu deslocamento. Então, olha só para você ver. Então, 7 metros é a mesma coisa que 7.000 milímetros. Alguma dúvida? Não. Peraí. Tranquilo? Explica de novo que eu dei uma perdida aqui. Vou voltar aqui para você, ó. 7. Bom, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade para distância, para deslocamento, para posição é o metros. Beleza? Beleza. À direita do metro, que é a unidade principal, você vai ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Beleza? Beleza. Decímetro, centímetro, milímetro. E à esquerda Vocês estão me ouvindo, do gente? metro, você vai ter os múltiplos dessa unidade, que é o quilômetro, o hectômetro e o Alô? milímetro. Beleza? Beleza. Vê se você consegue enxergar aqui, Roger. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Ah, Sim. tô enxergando. Agora. Tranquilo. Ó, você tem aqui o metro, beleza? Beleza. Dá para enxergar aí ou não? Dá Dá. para acompanhar pela outra reta que tem aqui também no slide. Beleza. Então aqui você tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, beleza? Beleza. Se eu quero saber quanto que vai valer 7 metros em milímetro, o que eu tenho que fazer? Que eu tenho o valor 7 metros, beleza? Eu tenho o valor 7 Beleza. metros. Beleza? E daqui, ó, eu vou começar a deslocar esse valor para a esquerda aí. Ok? Ok. Então, a cada deslocamento ou para a esquerda ou para a direita, ou você vai acrescer 10 metros, ou você vai multiplicar por 10, ou você vai dividir por 10. Olha só. De metro para decímetro, você multiplica por 10, vai dar 70, beleza ou não? Beleza. Ah, então entendi. Para a direita você multiplica e para a esquerda você divide? Isso. Entendeu? Ah, entendi. Ó, Entendi. depois você, ó, de metro para decímetro você multiplica por 10, de metro para centímetro você multiplica por 100, beleza ou não? De Beleza. metro para milímetro você multiplica por quanto? Por 1000. Então, cada casinha dessa aqui, você vai multiplicar o valor por 10, por Entendi. 10 metros, beleza? Beleza. Fechou. Roniel, você tá escutando aí, Roniel? Ô, senhor, eu tava bugado no início, tive que sair e entrar de novo. Ah, mas você entendeu? Você clicou, falou aqui que não entendeu? Não, eu não tava entendendo porque que não tava saindo meu áudio. Ah, tá, beleza. Entendeu aí, Roger? Entendi. Tranquilo. Então, por isso que dá 7.000, beleza? Beleza. Outro exemplo. Se você tem 22 centímetros, então 22 centímetros está à direita aí do metro, né? Então, para você passar para hectômetro, o que você tem que fazer? Você vai ter que voltar às unidades. Olha, você vai voltar 1, 2, 3, 4. Beleza? Quando você Beleza. anda para a esquerda, você vai o quê? Dividir por 10. Você não concorda comigo? Concordo. Então, se a gente pegar aqui, ó, quantas unidades essas setas andaram? 4 unidades, ó, de centímetro para decímetro, decímetro para metro, de metro para decâmetro e decâmetro para hectômetro. Então, ele andou 4 casas. Eu vou dividir por 10.000. Se eu pegar 22 e dividir por 10.000, eu vou ter 0,0022 hectômetro. Beleza? Beleza. Tranquilo. Bom, eu particularmente, cara, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho esse treco aqui um saco. Eu prefiro trabalhar com unidades no Sistema Internacional de Medidas. Quando você trabalha com valores nos prefixos e nos sufixos do Sistema Internacional de Medidas, você vai perceber que é bem mais fácil de você entender. Entendi. Beleza? Aí naquele caso ali, tipo, dependendo do número que der, já entra as notações científicas também? Entra. Eu vou falar isso daqui um pouco. Foi proposital que eu coloquei essa retinha aí. É porque na matemática
jeito no ensino fundamental. Aí várias pessoas ficam com esse treco na cabeça. Aí, por exemplo, se eu falasse para você, você tem, sei lá, 10 milímetros, você quer passar para quilômetro. Aí o cara fica fazendo aquela porrada de conta, cara. Ah, meu Deus, eu não vou entender como é que vai fazer. Pelos múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional de Medidas, você não precisa nem decorar esse negócio que eu falei para você aqui, para direita ou para esquerda. É só você saber os sufixos e os prefixos do Sistema Internacional, que vai ser atrelado a uma notação científica, uma potência de 10. Aí fica bem mais simples, entendeu? Entendi. Tranquilo. Continuemos. A outra unidade que nós vamos trabalhar é a unidade de tempo. Né? No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo é os segundos. As pessoas confundem pensando que é a hora. Não é a hora, é os segundos. Tá? No Sistema Internacional de Medidas, você vai trabalhar com segundos. Essa aqui é clássico, né? 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, isso aqui você precisa saber, velho. Que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos e que 1 hora também tem 3.600 segundos. Mas como que você vai saber que 1 hora tem 3.600 segundos? É muito simples. Se 1 minuto tem 60 segundos, é uma regra de 3 básica, né? Aqui, ó. Se 1 minuto tem 60 segundos, né? 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilaço. Beleza, pessoal? Sim. Beleza? Então, olha só. Se você multiplicar... Vou comer depois. Vou comer depois. Pessoal, tá entendendo aí ou tá foda? Às vezes dá uma bugada no áudio, mas tá normal. Tá dando... Tranquilo. Então, você vai trabalhar com as unidades, né? De minuto para hora, de hora para dia para ano, e assim vai embora. Você vai fazendo uma regra de 3 simples, você vai achando as unidades que você precisa saber de tempo. Eu não vou ficar perdendo tempo com esse negócio, não. O que eu quero que você entenda que Ih, bugou de novo. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos e 1 hora tem 3.600 segundos. É o que você precisa saber. Exemplo, 2 minutos em segundos. Porra, isso aí é muito simples, né? 120. Se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos vai ter quanto? 120 segundos. Isso é matemática lá da 5ª série, né? Então não vamos perder nem tempo com isso. 3 horas. Se uma hora tem 60 minutos, 3 horas vai ter 180 minutos. 2 horas em segundos. Se 1 hora tem 3.600 segundos, 2 horas vai ter 7.200 segundos. Então, eu coloquei números inteiros assim para ficar mais fácil de entender, mas você trabalhar com matemática simples. Beleza ou não? Beleza. Beleza. Vocês acham que tá de boa? Tá ótimo. Tá tranquilo. Tá bom. Pra mim tá melhor que no Skype. Também. Tá melhor que no Skype mesmo. É uma... Porque daqui para frente eu vou começar a mexer com número. Mas primeiro eu tinha que falar, beleza? Beleza. Ó, 4 horas em segundos. Seria 4 horas em segundos. Se 1 hora tem 3.600 segundos, 4 horas vai ter X. Só você pegar e multiplicar. Beleza? Então, Entendi. 4 horas, você faz aí, vê quanto que vai dar. Não vou fazer esses cálculos aí, não. Não deu certo, não. Acho que dá 14.400. 14.400 segundos. Isso mesmo. Beleza? Beleza. Bom, essa primeira parte aí, alguma dúvida? Não. Tranquilo. Tem mais gente nesse grupo, né? O pessoal poucos estão aqui, né? Só, Sim. não é isso? Sim. 8 pessoas estão participando. Exato. Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte. Não vou fechar, não.
Peraí, só um pouquinho, pessoal. Eu não tô acostumado a mexer com esse. Tá enrolado. Bom, vamos para a segunda parte, né? Na segunda parte, nós vamos falar de notação científica. Essa aula que eu gravei ontem foi só para teste. Eu pus lá no. Pior que não é só eu e a Leandro que tá nesse naipe, não. Tem gente que quase não come. Eu pus lá No YouTube. Mas Come mais. tipo, é que o cara, se não entendeu, lá ir lá e buscar. Vocês querem que eu fale sobre isso ou vocês querem que eu já passe para frente? Ah, pode passar. Eu, Por por mim, mim, pode né? passar. Eu já Pode. vi Por o mim vídeo, também. já. Deu pra Então entender. vamos falar da parte dessa parte aqui calculística aqui. Essa parte inicial ela vai ser bem rápida mesmo. Bom, todos estão vendo aí, né? Uhum. Então vamos lá. Olha só. Operações matemáticas com potência de 10, uma revisão. Todo mundo tá careca de saber, eu tô mais careca que vocês, né? Dá para Igual perceber. o embora. Vamos trabalhar com 4 operações básicas. Multiplicação com potência de mesma base, divisão com potência de mesma base, potência de potência e soma ou subtração. Isso é clássico, né? Olha só para você ver. Classicão aqui, ó. Por exemplo, você quer saber... Vou tirar esse tempo, eu estou errado. Ó, potência de mesma base. Qual que é a regra? Qual que é a regra? Se a potência tem a mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Conserva-se a base e soma os expoentes. Eu dei alguns exemplos aqui, ó. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3. O que você vai fazer? Vai conservar a base e somar o expoente. 10 a 2, 10 elevado a 3. Conservar a base, soma o expoente. 10 elevado a 5. Muito tranquilo. Uhum. O que você tem que ficar atento é com relação aos joguinhos de sinal aí. É o que mais pega aí quando você está trabalhando com potência de 10. Vou pôr um exemplo aqui para vocês poderem entender. Por exemplo, aqui, 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a mais 6. Como que você vai resolver esse treco aqui? Pô, para você Conserva a ver, base. tá aparecendo inverso aí ou tá normal? Tá Tá normal. normal. Ah, então tá Normal. bom. Bom, o que você vai fazer aqui, Roger? Você vai conservar a base 10 e vai somar os expoentes. Só que presta atenção que você vê, no primeiro expoente, você tem uma potência negativa. Então vai Sim. ficar menos 10 mais da fórmula, vou pôr entre parênteses aqui, Aqui no segundo pão. mais 6. Mais vezes mais é mais. Então você vai ter 10 menos 10 mais 6. Conserva a base. Menos 10 com mais 6, menos 4. Menos 4. Beleza? Entendi. Então, Beleza. esses peguinhos aí que o pessoal tem que ficar esperto. Eu vou demorar muito nessa porcaria, beleza? Beleza. Alguma dúvida aí? Não. Não. Beleza. Tranquilo. Então, Olha de duas. deixa eu clicar aqui. Segunda propriedade, divisão com potência de mesma base. Tem uma formulazinha clássica aqui, né? A sobre N por N, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Uma coisa que eu tenho que perceber, que o A tem que ser diferente de zero, ou seja, a base tem que ser diferente de zero. Quando você está trabalhando com divisão com potência de mesma base, o que você faz? Você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Eu pus aqui bem detalhado aqui para vocês poderem entender. Professor, Oi. pra mim não tá compartilhando a tela do seu computador. Eu tô acompanhando só pelos slides que mandou no Classroom. Ué, sabe por quê? Todos estão vendo aí? Aham. Tá Eu tranquilo. não. Pra mim tá mostrando só aquela tela, o fim da última slide. Ah, o meu, Pra mim aqui também tá mostrando só Ah, o aquela. meu também. Só o do fim mesmo. Verdade. Ah, é? Eu tô vendo que você tá seguindo aqui o slide que você mandou no Classroom, por isso que eu falei, ué, tá estranho. Ah, então peraí. Deixa eu ver aqui. New share. Deixa eu ver aqui. O Chicão apareceu, tá gelado.
Ah, entendi. Apareceu agora aí? Foi. Apareceu? Olha aí. Agora foi. Ah, agora sim. Ah, é porque eu nunca mexi nesse software aqui, agora eu tô me apanhando, mas na hora que eu pegar as manhas aqui, tem que clicar aqui em New Share aqui. Eu nem sabia que beleza? esse software existia. Beleza. Bom, agora então, só recapitulando, né? Multiplicação com potência de mesma base. A internet do vocês está com estabilidade? Sim, a minha tá A minha boa. A minha aqui toda Tá hora boa. aparece aqui, internet com instabilidade, que Uberlândia tá foda. Às vezes, professor, quando você tá falando, dá uma bugada na voz, mas dá pra acompanhar normal. Tá, é? Uhum. Mas agora você tá ouvindo de boa aí, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, então olha só que eu acabei de falar pro Roger agora mesmo. Primeira propriedade, multiplicação com potência de mesma base, conservar a base somos expoentes. Todos estão vendo aí, acompanhando? Sim, Uhum. senhor. Segunda propriedade, divisão com potência de mesma base. O que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Eu pus aí um exemplo aí bastante trivial, né? Que isso aqui é só uma revisão. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 2, conserva a base, subtrai os expoentes. Novamente falando, você tem que ficar prestando atenção nos sinais. Aqui eu coloquei direto aqui. Pessoal que tem dúvida para resolver exercício, faz passo a passo. Então, 3 menos 2 vai dar 1. Então, 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 2 vai dar 10 elevado a menos 1. Os outros dois exemplos que eu coloquei aqui são consequências do que eu acabei de falar, tá? Com relação ao sinal. Se você tem dificuldade em matemática, faz o negócio passo a passo. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Não, Então, Beleza? tranquilo. Continuemos. Potência de potência. Quando você tem uma potência de potência, o que você vai Multiplica. fazer? Você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. Olha só o exemplo que eu dei. 10 elevado a 3 sobre ao quadrado, perdão. Você vai conservar a base 10 e multiplicar. 3 vezes 2, 6. 10 é menos 3 elevado ao quadrado, conserva a base 10 e multiplica os expoentes. Uma outra coisa que eu quero falar para você, tem que prestar atenção no quê? No sinal. Então, menos 3 vezes mais 2 vai dar menos 6. Por quê? Mais vezes menos é menos. Vocês têm que saber. Alguma dúvida? Não, Beleza. tranquilo. Eu acho que essa aqui é a parte mais chata que tem da parte aqui de propriedades do sistema internacional, porque isso aqui você tem que saber trabalhar com deslocamento de vírgula, né? E para trabalhar com deslocamento de vírgula, você tem que saber trabalhar com notação científica. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para você trabalhar com adição ou subtração de potência de mesma base, a primeira coisa que você tem que ter em mente, base das potências tem que ser a mesma. Eu não posso, por exemplo, trabalhar, por exemplo, 1,20 vezes 10 elevado a 2 mais 3,70 vezes 4 elevado a 3. Não posso. As potências têm que ser de mesma base. E isso é importante você saber, porque tem exercício, principalmente na parte de matemática. Na parte de matemática, eu já vi exercício da FUNESP, da FUVEST, de vestibular, que o cara dá um cálculozinho desse aí para você resolver, o cara pensa que é a mesma base e se ferra. Você tem que ficar prestando atenção nisso. Aqui nós estamos, na física, a gente usa sempre potência de mesma base. Na matemática, o pessoal costuma pôr base diferente. Aí tem todas aquelas regrinhas lá, que eu não vou ficar falando aqui, para você poder resolver. Mas na física, o que você precisa saber são essas 4 operações. Na adição e na subtração, o que você precisa ter noção é saber trabalhar o deslocamento da vírgula para a esquerda ou para a direita, na mantisa, que é o número que acompanha a potência de 10, e lembrar que os expoentes da potência, eles têm, para você somar ou subtrair esses valores, eles têm que estar no mesmo valor. Entendi o que você falou. Por exemplo, 1,20 vezes 10 elevado a 2 mais 3,70 vezes 10 elevado a 3. Como eu resolver esse treco aí? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar qual expoente está em maior valor. No caso aqui, o que acompanha o 3,70. 3,70 vezes 10 elevado a 3. Ou eu posso diminuir o expoente da potência, trabalhando com a vírgula, ou eu posso aumentar o expoente da potência,
trabalhando com a vírgula também. É mais fácil você diminuir o expoente da potência do que você acrescentar o expoente da potência. Pelo menos eu gosto de trabalhar da maneira, mas fica você achar melhor. O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu andar com a vírgula do 3,7 para frente, eu vou obter o número 37. 37 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 3,7 vezes 10 elevado a 3. Sim. Olhem só para vocês verem que eu tenho 10 elevado a 2 e 10 elevado a 2, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. O resto é matemática. Cortou? Uhum. Não, tô falando assim, aí corta os dois? Não, você não corta. Você não corta, espera só um pouquinho. Você não corta, Roger. O que você vai fazer? Olha aqui, agora eu peguei os macetes aqui. Você vai conservar, ó, você vai conservar a base, tá vendo aí? Você vai conservar a base. Quem que é a base? 10 elevado a 2, ó. Certo? E você vai somar quem? As mantizas, ó. Você vai somar esses dois números aqui, ó. 1,2 mais 37. Então vai dar 38,2 vezes 10 elevado a 2. Beleza? Sim. Beleza, entendi. Você não pode cortar as potências aí, jamais. Tá certo? Tá Agora certo. tô pegando as mãos. Tô pegando as desse trem aqui agora. Eu ia acabar de falar esse negócio, senhor, que tem como dar as rascunhadas na tela. Bom, agora olha só para você ver. Isso aqui eu fiz com adição, e agora com a subtração. Eu vou proceder da mesma maneira. Vou olhar e ver quem está com o maior expoente. Eu olhei aqui, eu vi que é o 10 elevado a 3. Eu vou aumentar. Ó, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Tá 4,5. Aqui é 4,5 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. Então, você tem 4.500. 45 vezes 100 é 4.500. Então, vai dar nada. Então, a notação científica é um jeito de você simplificar um número. O que você vai fazer aqui? Conservar a base, no caso aqui, subtrair as mantizes, dá 41,8. Alguma dúvida aí? Não vou ficar muito embaçando nesse trem, não, que esse trem é muito simples. Tranquilo. Eu deixei 2 horários para essa revisãozinha inicial aqui, mas acho que não vai precisar nem disso. Hoje eu resolvi o exercício direto. Porque é muito trivial esse negócio. Tranquilo. Bom, a radiciação de potência de mesma base, o que você vai fazer? Você vai extrair os números da raiz, tá? É bem simples também. Você tem que lembrar que quando você tem uma potência de base 10 aqui, opa, foi mal. Você tem uma potência de base 10, quando você vai extrair a raiz dela, ela vai ficar a metade do valor que ela tinha. Não entendi o que você falou. Por exemplo, aqui, ó. 16 vezes 10 elevado a 2, raiz quadrada desse bagulho aí. Como que eu vou resolver esse treco aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar a potência de base 10 da mantisa. O que é a mantisa? O número que acompanha a potência. Olha só, raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 10 elevado a 2. Matematicamente, é a mesma coisa do que o valor inicial. Agora eu vou fazer a operação matemática aqui. Raiz quadrada de 16 é 4. Igual eu falei para você, quando você tem uma radiciação de uma potência de mesma base, o que você faz? Conserva a base, tá vendo só? Conserva a base, e você vai pegar o número que está aqui na raiz e vai dividir pelo expoente da potência. No caso aqui, coincidentemente, o expoente foi 2 aqui, então vai ser 2 dividido por 2, que vai dar 1, ou seja, a metade do expoente. Cara, isso é muito, muito simples. Tranquilo. Entendi. Beleza. Então, essa aí fechou também. Bom, esse material eu peguei nesse site aqui, o pessoal que tem dificuldade em matemática, cara, esse site aqui eu acho que é um dos melhores sites de matemática que eu já vi na internet. É uma Matematiquês, do professor Amintas Paiva Afonso. Ele disponibiliza um material lá, você pode pegar o que você quiser, tem de tudo ali. Cara, do ensino fundamental 1 até o ensino superior de matemática.
Muito bom esse site, hein? Para quem tem dificuldade de matemática, seria interessante você estudar por aí. Bom, com relação ao sistema métrico, para a gente poder entrar na parte calculística. O sistema métrico ele é o Sistema Internacional de Medidas, né? Ele é um sistema decimal, ou seja, então você vai utilizar notação científica, você vai usar potência de 10. Qual foi o intuito dele? Ele foi construído para gerar padrões. Como assim? Faz de conta que o Roger está lá na Alemanha, o Roniel está lá na França, o Pacheco está lá na Dinamarca, a Leandra está lá na Suécia, eu estou aqui no Brasil e nós somos físicos, né? E nós vamos fazer algumas medidas com relação ao comprimento. Aí faz de conta que a gente está querendo medir essa caneta. Aí o Roger, para medir essa caneta, o Roger ele usa o comprimento da borracha para poder medir. Aí o Roger vai lá, mede 1 borracha, 2 borrachas, 3 borrachas, 4 borrachas. Beleza. Roger mediu. Roniel vai medir a mesma caneta. O Roniel vai e utiliza, por exemplo, um clipe para medir a caneta. Aí o Roniel vai lá, 1 clipe, 2 clipes, 3 clipes, etc. Leandra vai para medir essa caneta, vai usar o polegar. 1 polegar, 2 polegar. Bom, quem fez a medição errada? Ninguém. Não houve padronização na medida. O Sistema Internacional de Medida, ele veio para padronizar os valores. Como que vai ser padronizado? Por exemplo, se eu quiser medir o tamanho dessa caneta, eu vou pegar uma régua ou vou pegar um metro. Se eu pegar uma régua, vou pegar uma réguinha aqui para mostrar para você, uma régua de 30 centímetros, ela é 30 centímetros em qualquer lugar do planeta. Se Leandra pegar e medir essa caneta com a régua, o Roger medir a caneta com a régua, o Roniel medir a caneta com a régua, todos vão obter valores parecidos. Então, houve uma padronização na medida do sistema métrico para ficar mais tranquilo. Porque antigamente o nego media a distância com polegada, com pé, pelo braço do rei. Então, o Sistema Internacional de Medidas veio para padronizar esses valores. Bom, e essas medidas, elas serão representadas por sufixos e prefixos de potência de base 10. Isso vai significar que você vai trabalhar com notação científica, foi o que eu falei anteriormente. No ensino fundamental, você fica bitolado em aprender lá, 1 metro, sei lá, 1 metro tem não sei quantos, 10 quilômetros tem não sei quantos metros. Quando Nacional de Medidas, esse Sistema Internacional de Medidas, ele está atrelado a uma potência de 10 ou uma notação científica, você não precisa aprender, você não precisa decorar isso mais. É só você saber do prefixo e do sufixo. Você mata o negócio facinho. Bom, mas o que você está falando, meu filho? Por exemplo, você tem as unidades básicas, que são essas aí, ó. Unidade de comprimento, de massa, temperatura, de tempo, quantidade de matéria, corrente elétrica, intensidade da luz. Então, você vai ter... Essas são as unidades mais clássicas da física. Comprimento é o metro, de massa é o quilograma, temperatura é o Kelvin, tempo é o segundo, a quantidade de matéria é o mol, a corrente elétrica é o ampere, vocês vão ver que vocês estão no 3º ano, e a intensidade de luz é a candela. Então, essas unidades aqui, ó, são as mais utilizadas na física. Então, você vai ter o nome dessa unidade, você vai ter a quantidade dessa unidade, a unidade dela, propriamente dita, e o símbolo dela. Então, esses são os clássicos. Tá? Aí você tem as derivadas, né? Que a gente estuda isso o resto da vida. Velocidade, que é a distância pelo tempo, que é metros por segundo. Você tem a aceleração, que é a variação da velocidade pelo tempo, então vai ser metros por segundo ao quadrado. Você tem força, que é a relação da massa e da aceleração, que vai ser em Newton. Você tem pressão, que é força sobre área, que você vai ter o Pascal. Energia, que vai ser força vezes o deslocamento, ou pressão vezes o volume, que vai dar em joule. Você tem potência, que é watt. Então, esses aí são os classicão da física. Não vou ficar me estendendo muito, não, porque é o que você precisa saber. Bom, agora que vem a parte interessante. Qual que é essa parte interessante?
você atrelar esses valores, né, do sistema internacional em potências de 10. Por exemplo, você tem os prefixos hexa, peta, tera, giga, quilo, hecto, deca, e assim vai embora. Então, cada prefixo desse aí tem um valor numérico estabelecido. Por exemplo, o hexa, representado por esse símbolo aqui, ele vale esse valor aqui, ó, esse trambolhozão. Se a gente for transpor isso para potência de 10, você vai ter 10 elevado a alguma coisa aí. O peta é a mesma coisa, o tera de terabyte, giga de gigabyte, mega de megabyte, por exemplo, quilo de quilograma, hecto de hectograma, deca de décadas, né? Então, vê que cada símbolo vai estar atrelado a um valor numérico e esse valor numérico vai estar atrelado a uma potência de 10. Uma vez você entendendo isso, acabou, você não precisa saber mais nada. Olha só para você ver, o deci, o centi, o mili, o micro, o nano, o pico, o fento e o atto. Antes você tinha valores muito grandes, que quando você tem potência de 10, com expoentes positivos, você tem valores grandes para a física, eu falei isso. E quando você tem potências de 10 com expoente negativo, significa que esses números são pequenos. Por exemplo, o deci, representado por esse símbolo aqui, ó, Dzinho, ele vale 0,1. 0,1 é 10 a menos 1. O centi, de centímetro, né? Representado pelo Czinho aqui, ó, ele vale 0,01. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Você vê o que eu estou querendo te dizer. Uma vez você entendendo o que eu estou querendo te falar aqui, fica mais fácil as coisas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho 40 milímetros. Estão enxergando aqui? Tá de boa? Tranquilo. Eu tenho 40 milímetros. Como que eu vou transformar essa porcaria aí para metro? Aí, usualmente, o que você faz? Ai, meu Deus, 1 metro tem não sei quantos milímetros. Então, 40 milímetros vai ter não sei quantos metros. Mano, se você sabe que o mili, representado pela letrinha M, ele vale 0,001, que é 10 elevado a menos 3, esse carinha aqui, ó, o M, ele vale 10 a menos 3. Beleza? Esse cara aqui vale 10 a menos 3. Se esse cara M aqui vale 10 a menos 3, esse número pode ser escrito de outra maneira. Como? 40 vezes 10 a menos 3 metros. Não precisa você ficar fazendo aquela matemática tosca de, eu tenho que fazer regra de 3. Não precisa fazer regra de 3. Uma vez você conhecendo os prefixos, os sufixos do Sistema Internacional de Medidas, esse negócio fica bem mais fácil. Agora aqui eu vou fazer uma coisa normal. 40 é 4 vezes 10 elevado a 1. Vezes 10 elevado a menos 3, esse número vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 metros. Alguma dúvida aí? Não, senhor. Cara, é isso que você precisa saber, mais nada. Se você ficar com taradice de ficar decorando valores, número de... Não precisa disso. Você conhecendo aí esses prefixos, esses sufixos, o que ele significa no sistema internacional, acabou. E o metro é a unidade no sistema internacional de medidas. O metro é a distância que a luz viaja no vácuo durante 1 segundo. Olha para você ver que informação interessante. Se você pegar aí o valor do metro e dividir por esse trambolho desse número aí, você tem o valor da unidade padrão. Tá? Não vou ficar estendendo um pouquinho disso, não. Bom, olha só para você ver. Essa aqui é a unidade de comprimento, são as unidades de comprimento mais utilizadas na física. O quilômetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Você vai ver que para cada valor aí, ó, ele vai estar atrelado a uma potência de 10. Só você olhar aí no lado direito da tela. E eu não vou ficar muito me estendendo nisso, não. Quando eu dou aula para o 2º ano,
na parte de hidrostática, a gente trabalha muito com valores de capacidade, né? Por exemplo, Roger vai lá na casa dele e percebe que a caixa d'água lá da casa dele tem, sei lá, vamos pôr aqui, não sei quanto que é não, mas vou viajar aqui, 2.000 metros cúbicos, né? 2.000 metros cúbicos. Você tem uma unidade de valor aqui, ó, elevado ao cubo, né? Aí, você trabalhar matematicamente com esses valores na hidrostática, né? O cara, geralmente, ele não te dá o valor do Sistema Internacional de Medida. É tão desgramado que ele pega e te dá valores nos prefixos, nos sufixos das unidades e pede para você fazer os valores no Sistema Internacional. A unidade de capacidade, no caso volumétrica, o padrão é o metro cúbico. Aí o cara vai lá e fala o seguinte, o Roger mediu lá na casa dele e viu que lá na casa dele a caixa d'água lá tem, sei lá, vou inventar um valor aqui, 100 milímetros cúbicos. Aí o desgramado pega e pede para você transformar essa porcaria aí para metros cúbicos. Aí o Roger fica doido, né? 100 milímetros cúbicos? Cara, como que eu vou transformar esse negócio? Quanto que vale um metro cúbico? Quanto que vale um milímetro? É muito simples isso aqui. Olha só. 1 milímetro cúbico é a mesma coisa que 1 milímetro vezes 1 milímetro vezes 1 milímetro. Alguma É dúvida tipo uma aí? potência, né? É tipo uma Oi? potência, né? Vai ser uma potência. Olha só, entendi. esse milho aqui não vale 10 a menos 3? Certo ou não? Sim, O certo. milho, 10 a menos 3. Esse milho vale 10 a menos 3? Sim. Esse milho aqui também não vale 10 a menos 3? Eu não decorei nada. Eu sei que o milho vale 10 a menos 3, porque tem esses padrões aí nesse quadro. Sei que você precisa saber. Então, eu sei que 1 milímetro cúbico, Roniel, vai ser 10 a menos 3 metros, vezes 10 a menos 3 metros, vezes 10 a menos 3 metros. Opa! Esse treco aqui eu conheço. 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3 é uma multiplicação com potência de mesma base. O que eu faço? Conserva a base. E faço o quê? Somo os expoentes. Olha só. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, conserva a base e soma os expoentes. Menos Vai 3. dar menos Menos 9. 3 vai dar menos 6. Com menos 3, menos 9. 9 metros. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Então, 1 milímetro cúbico vale 10 a menos 9 metros cúbicos. Aí, como que o Roger vai calcular 100 milímetros cúbicos? Eu sei que 1 milímetro cúbico vale quanto? 10 a menos 9 metros cúbicos. Então, olha só. 100 vezes 1 milímetro cúbico é 10 a menos 9 metros cúbicos. 10 a menos 9 metros cúbicos. Alguma dúvida? Não, tranquilo. É o que você precisa saber. Isso vale para a unidade de massa, tá certo? Que é equivalente. Só para a unidade de tempo, que é diferente que a gente viu anteriormente. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Você acha que essas informações que está sendo útil ou não? Sim, tá sendo demais, hein? Se não tiver, vocês falam, viu? Para me ter uma noção. É muito bom. Não, tá bom, só. Então, essa aula aqui acabou. Agora, nós vamos resolver um exercício do Enem de 2019. É importante saber também, professor, isso aí usa muito na química. Eu não entendi, Raniel. Esse assunto que a gente está vendo de notação científica usa muito na química também. Muito mesmo. Está cortando. Esse assunto de notação científica usa bastante na química. Usa. Muito na química. Mas essa aula e a aula de segunda-feira, eu vou
eu vou abordar esse tema e, tipo, na aula de segunda-feira eu vou fazer uma revisão. O que mata o nego na física é os gráficos. O nego não sabe gráfico. Entendeu? Realmente. É arregaço, cara. Peraí que eu vou fechar aqui, eu vou pegar outro slide para a gente poder trabalhar. Peraí só um pouquinho. Se eu acho que exercício do Enem. Esse aqui. Já foi, já. Tá lá. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Ainda não apareceu, não. Não? Peraí. New share. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí, pessoal? Apareceu. Apareceu. Apareceu? Sim. Beleza. Apareceu. Bom. É bom que dá pra dar até zoom nesse negócio. Né? Olha só. Vou apagar Nossa. aqui. Vou apagar aqui. Eu vou falar para vocês por que o Enem desse ano, o ano passado, quer dizer, ele foi um dos piores Enem de todos os tempos. Não sei se vocês ficaram sabendo. Em que Ficaram sentido? sabendo disso? Fácil ou de ruim? Não fiquei sabendo disso, não. Vocês ficaram sabendo que o Enem do ano passado foi um dos piores Enem de todos os tempos? Eu não fiquei sabendo dessa, não. Né, mas foi. Mas Um monte de erro na correção dos gabaritos, valores com inconsistência. E um exemplo desses valores com inconsistência é essa questão aqui, ó. Essa questão da prova amarela do segundo dia, tá? da prova de física, uma questão extremamente calculística, que não mede nada em nada. Tem muitos termos aqui que o cara nunca ouviu falar. O Enem, basicamente, do ano passado, na minha concepção, ele perdeu um pouco aquele de física, eu estou falando das outras questões, eu não sei, das outras matérias, eu não sei. Mas na prova de física, o que eu senti foi uma prova bem estilo vestibular, onde o cara tem que saber fazer conta, né? Você realmente. precisa saber conceitos, você precisa saber contas, tem que saber matemática. E nos últimos aí 10, 12 anos do Enem, que eu acompanho, as provas de física do Enem são 15 questões, no máximo 3 questões ali que exigem cálculo. A maioria das questões do Enem era conceitual. Ou seja, se o cara tem uma base conceitual boa, o cara saía bem na prova. Agora, pela tendência que está acontecendo, eu acho que esse ano vai ser uma prova mais pesada que foi do ano passado. Meu Deus. Lascou. E essa questão aqui mostra isso. Olha só. Astrônomos medem a velocidade de afastamento das galáxias, de galáxias distantes, pela detecção da luz emitida por esse sistema. Certo? Certo. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra. Certo? Certo. E essa distância é medida em megaparsec, que é uma unidade de distância, uma unidade de comprimento, assim como ano-luz. Ano-luz também é uma unidade de comprimento. O pessoal confunde, pensa que ano-luz é unidade de tempo, não é, unidade de distância. Aí ele pega e fala assim, ó, nesta lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, que é o H índice zero. E seu valor mais aceito é 72
quilômetros por segundo sobre megaparsec. Ele fala o seguinte: o parsec é a unidade de distância utilizada em astronomia e vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Então, você tem algumas informações interessantes. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode que a distância até essa galáxia medida em quilômetros é igual a... E aí, como vocês fariam para resolver essa questão? Pai, Alguma ideia? nenhuma. Ninguém tem ideia? Professor, precisa Ah, saber alguma coisa sobre essa lei de Hubble para poder resolver a questão? não precisa. Não de Hubble. A lei de Hubble. Ele colocou esse nome aí de lei de Hubble por informações astronômicas, né? Mas não precisa se saber basicamente da lei de Hubble para você poder resolver esse exercício. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó. A questão, ele fala assim, ó. Astrônomos na velocidade de afastamento detecção da luz emitida por esse sistema. Aí ele fala o seguinte: a lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia é proporcional à sua distância até a Terra. Então ele já de Hubble e fala que a velocidade ela é proporcional à distância. Opa, peraí. Então vamos lá. Eu tenho aqui a velocidade, certo? Essa velocidade, eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. Ele fala que essa relação é de proporcionalidade. Beleza ou não? Beleza. E é uma relação de proporcionalidade, se eu aumento 2 aqui, aqui também vai aumentar 2, certo ou não? Beleza. Certo. Diretamente 2 aqui, proporcional. aumenta 2 aqui. Então, é uma relação proporcional. Só que o cara fala o seguinte, que ele fala que nessa lei existe uma constante. E essa constante é a constante de Hubble. E essa constante de Hubble, ela tem que estar atrelada a essa distância. Então, eu sei que a velocidade é diretamente proporcional à distância, mas nesse caminho aqui, ó, eu tenho a lei de Hubble. Então, na verdade, a constante de Hubble. Então, na verdade, a lei de Hubble é isso aqui, ó. Que a velocidade, ela é diretamente proporcional à distância, porém a distância, ela é multiplicada pela constante de Hubble. Alguma dúvida? Não, senhor. Então, só pela leitura aí, você não precisa nem saber a fórmula. Você já mataria a fórmula só por ler a questão. Agora, o resto aqui é matemática. Ele pega e fala o seguinte aqui, ó. Que essa velocidade aqui vale 1.440 km por segundo sobre megaparsec. Beleza? E ele fala que a constante de Hubble vale 72, né? 72. Errei aqui, foi mal. Por segundo. Eu olhei de errado. Vou fazer de um jeito diferente que vocês poderem entender. Velocidade. Se você quer saber a distância, certo ou não? Para você saber a distância, você vai isolar a distância aqui. O que você vai fazer? Vai jogar para cá da igualdade, certo ou não? Certo. Então, você tem que a distância vai ser o quê? V sobre H. Então, essa fórmula aqui, ó, vai te dar a distância dessa galáxia. O V você tem. Ele falou sim que a velocidade aqui, ó, é 1.440 km por segundo. A constante de Hubble vale 72 km por segundo sobre megaparsec. Beleza? Então, olha só. Essa distância vai ser 1.440 dividido por 72. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, tranquilo agora. Estão entendendo aí? Uhum. Beleza.
1.440 dividido por 72, isso aqui vai dar uma distância de 20 megaparsec. Os três. Beleza? Aí o Beleza. desgramado pega e fala assim, ó, ele não quer a distância em megaparsec. Ele quer a distância em quilômetro. Certo, Roniel? Certinho. Ele quer a distância em quilômetro. Bom, essa distância aqui é 20 megaparsec, aí ele fala assim que a unidade parsec vale 3 vezes 10 elevado a 16. Então, nossa, o quadrinho é pequeno, hein, velho? Posso apagar isso aqui? Pode. Pode. Ô, Roniel, você já futricou aí nesse software aí? Agora eu tava mexendo. Vou tirar um print aqui para nós. Tira o print, por favor, isso que eu ia pedir. Porque Eu depois tô printando os exercícios tudo também. Depois eu fazer. printou aí? Uhum. Printado. Beleza, posso apagar? Pode. Sim, senhor. Bom, então eu vou só manter a fórmulazinha aqui. Então eu sei que a distância... Nossa, eu comprei esse quadrinho aqui é uma porcaria. A distância é 20 megaparsec. Só que eu sei que 1 parsec vale 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Bom, se 1 parsec vale 3 vezes 10 elevado a 16 metros, é potência de 10. Então eu sei que nessa distância aqui, ó, eu tenho 20 vezes 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Certo ou não? Porque esse valor aqui, ó, é o megaparsec. Certo ou não? Certo. Opa! Um errinho aqui que eu cometi. Deixa eu ver aqui, cadê? O parsec é 3 vezes 10 elevado a 16. Só que eu tenho um mega aqui, ó. O mega vale quanto? 10 elevado a 6, certo ou não? Certo. Beleza? Beleza. 10 elevado a 6. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 20 vezes 3. Então, aqui eu tenho 60 vezes 10 elevado a 16, vezes 10 elevado a 6 metros. Então, a distância vai ser 60 vezes, conserva a base, o porquê 16? 16 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 22. 16 mais 6, né? Dá 22. né? Uhum. 22 metros. Olha só, 60 vezes 10 elevado a 22 metros. Opa, mas esse número aqui, ó, olha só para você ver, Ele é esse maior que número aqui, ele é maior que 10, ele não pode ficar desse jeito, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda, então a Coloca 6 distância vezes 10 é 6. 23. 6 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 22 metros, certo ou não? Certo. Estou enxergando aí? Uhum. Bom, conserva a base, soma os expoentes, vou pôr bem no cantinho aqui, ó, para aproveitar o espaçozinho aqui. Eu sei que a distância vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 metros. Mas olha só, o Roger, Aqui. Oi. o cara pede para a medida em quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro É 1000 uma coisa metros. que 10 elevado a 3 metros. 10 elevado a 3 metros é 1 quilômetro. Eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu tirar 3 aqui, ó, eu vou ficar com 6 vezes 10 elevado a 20. Uhum. Então, eu tenho que 6 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. Então, a resposta correta, letra C. Você já dava margem de erro para algumas pessoas que talvez não prestassem atenção e já marcasse logo a letra D, né? É, que eu já tava pensando em marcar a D já. Pois é. É porque você não viu. Eu sou um dos que comete esse erro. Pois é. Porque a medida tem que ser em quilômetros. Esse é a No pegadinha. Enem mesmo eu marquei a letra D. Ah, é? Pois é porque você não leu a questão toda, né? É, com certeza. É. Tinha uma lá no Enem relacionada àquela fórmula da física igual a massa vezes aceleração, que se você fizesse o cálculo de um jeito, ele dava uma resposta que estava nas alternativas, só que você tinha que considerar. Eu acabei não considerando, marquei uma questão que aparentava ser, errei. Foi até uma que eu te mandei, não sei se você lembra. Ah, agora eu não vou lembrar não, cara. Uma que o cara andava em cima de uma fita de malabar.
Depois eu fiz o cálculo certo dela. É. Era um cálculo bem aplicado, assim, da matéria. Bom, essa questãozinha aqui, ó, eu achei muito matemática. O que tem de física aqui é só para dedução da fórmula. E aplicação direta aí dos conceitos do Sistema Internacional de Medidas, você saber que o quilômetro é 10 elevado a 3, e aplicação direta das notações científicas aqui, no caso de operações com notação científica. No caso, utilizamos aqui só a multiplicação. Então, eu acho que essa questão aí, ela abordou bem os 3 primeiros slides que eu mostrei para vocês. E o que vocês acharam dessa aula? Uma Ficou maravilha. ótimo, maravilhoso. Gostei muito. Eu deixei uma listinha de exercícios lá grupo? como é que fala? No Lá Classroom. no Classroom e também lá compartilhei lá, pus um link compartilhado lá no grupo, lá no Skype? caramba, lá no WhatsApp, né? Ah, tá. Aí vocês vão lá e clica lá e puxa tudo que precisar para vocês. Para gente fechar, vou pegar e vou resolver aqui. Deixa eu ver aqui, eu pôr o new share aqui. Lista. Eu tô me apanhando ainda desse treco aqui. Apareceu aí para vocês? Aham, Apareceu. apareceu. Bom, aqui eu pus um apanhado de exercício aqui, mas é mais para você treinar mesmo, tá? Vocês. Esse aqui foi uma que eu dei o ano passado, lá no Messias, valendo nota para os moleques do primeiro ano. Foram 3 questõezinhas aqui valendo 2 pontos. Daí é prática mesmo. Então, vocês resolvam os exercícios, se tiver alguma dúvida depois, aí manda lá no WhatsApp para a gente poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Ok. Fechou. Aí, no caso aí, agora, velho, vai ser assim, é prática. Né? Eu vou resolver, não vai dar tempo de resolver todos os exercícios, né? Então, primeiro eu vou pôr a lista, vocês tentam resolver e depois a gente, se tiver dúvidas consideráveis assim, a gente volta na lista e resolve exercício por exercício. Mas eu acho que essa primeira aqui de potência de 10, eu acho que é só você sentar e assistir aquela videoaula que eu postei e lembrar dessa aula de hoje, você resolve todos os exercícios aqui, ó. Fechou. Beleza? Fechou. Tranquilo para vocês aí? Tranquilo, Laço. de boa. Será que o Pacheco ele gravou essa aula? Será? Ou ele gravou? Seria legal criar um canal no YouTube, né? E postar essas videoaulas no YouTube, né? Isso é top, hein? Ué, fica. Ô, faz isso, por favor, aí você passa os links pra gente. Sim, fica mais fácil estar compartilhando. Se for um vídeo muito grande, nem dá para compartilhar no ar. Será que gravou aqui pra mim? Se gravou pra mim aqui, porque eu não sei mexer nesse trem ainda. Se gravou, eu pego e põe lá no meu canal, lá no YouTube. Já tem um canal, só eu fazer o upload do vídeo. Eu vejo aqui e depois falo para vocês, tá bom? Tá bom. Pessoal, então, eu acho que é só isso. Roniel, você tem alguma dúvida? Não, senhor. Vou mostrar minha cara aqui. Leandro, você tem alguma dúvida? Roger? Tem não, tranquilo. Ficou Não, bem tá de explicado. Quem mais? Para mim tá aparecendo só 3 pessoas aqui. O Roger, a Leandra, o Rony. Eu tenho que clicar no negócio aqui, eu sou burro. Eu tô aprendendo nesse negócio aqui. Agora Tranquilo. Tem que clicar aqui e eu vejo o restante do pessoal. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que o intuito dessas aulas é revisionar mesmo, revisão dos conteúdos. Eu acho que com essa aulinha agora aí, a gente sanou bem essa questão de potência de 10. Na próxima aula, já vou adentrar mais na parte de
da física mesmo, né? Na parte lá de leis de Newton e etc. Aí... Lei de Newton tá legal. Não, na verdade, na próxima aula, na segunda-feira, eu vou fazer uma revisão gráfica. Uma revisão de função do primeiro grau e do segundo grau. Para quê? Para quando a gente começar a trabalhar com gráfico, principalmente na parte lá do terceiro ano, na parte de eletrostática e eletrodinâmica, você não ficar perdido. Beleza? Beleza. Professor, hidrostática, a minha escola aqui ano passado, a antiga escola, eu não vi nada, cara. Na hora que você for explicar esse negócio, eu vou precisar bastante. Não, beleza. Aí a gente... Lá eu peguei, fiz um cronograma com os conteúdos. Esses conteúdos, eu peguei os tópicos principais de cada frente, entendeu? Tem alguns lá que eu dei uma olhada nos Enems passado e vi que não precisava colocar, por exemplo, estática. Pô, caiu uma questão de estática. Tem 2 ou 3 questões de estática. Nessa prova agora de 2019 nem teve estática. Então, cara, não tem sentido a gente pegar e ficar perdendo tempo falando sobre uma coisa que talvez nem caia, né? Tá certo? Verdade. Vou focar aquilo que é o mais essencial. Eu fiz um levantamento estatístico aqui da prova do ano passado. Você vê, não teve questão de física moderna na prova. Teve questão, a prova basicamente foi mecânica, uma parte de termologia, uma questão óptica e eletricidade, e só. Não teve nenhuma questão de hidrostática, não teve questão de termodinâmica, não teve nada disso. Mas é lógico que eu vou abordar para vocês algumas coisas nesse sentido também. Falou? Falou. Pô, então, fica assim. Obrigadão, professor, pela videoaula. Eu usei esse software aqui, eu achei legalzinho. Eu também nem sabia que existia.